Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. Eu gostaria de pensar um pouquinho juntamente aqui convosco sobre a situação que o mundo todo está vivendo durante esses dias, né? E desceu ao meu coração um texto bem interessante, famosíssimo, né? Do livro das Crônicas, a bem da verdade, o segundo livro, capítulo 7, verso de número 14. E eu gostaria de pensar, raciocinar juntamente com vocês acerca desse texto, ainda que de forma bem lacônica, tá bom? Observe que o verso anterior, que é o verso de número 13, diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Note, meus irmãos, que o texto diz: se eu, ora, eu quem? Deus. Ok? Observe de antemão, a maldade circunstancial aqui não é algo resultado do acaso, algo aleatório, não. Muito menos o mal aqui foi causado pelo diabo. É Deus quem está dizendo que iria trazer sequidão, iria trazer praga, como os gafanhotos, né? E também iria trazer pestes. Ou seja, a maldade ou o mal circunstancial que ocorre na nossa vida, e apenas um adendo, o que acontece de ruim na vida do crente, acontece também na vida do ímpio. Quando Deus resolve trazer o mal sobre uma determinada nação, ele não poupa os seus eleitos. Lá em Eclesiastes 9 diz que tudo sucede igualmente a todos, ao bom, ao mal, ao justo, ao ímpio e assim por diante. Portanto, se houver um terremoto num determinado lugar do mundo, né, o terremoto vai afetar tanto a casa do ateu, tanto a casa do milionário, quanto a casa do cristão ou de um pobre. Mas note que a maldade não é aleatória. Quem sempre tributava as coisas como sendo do acaso, aleatórios, ou gostava de usar expressões do tipo azar, sorte, eram os pagãos. Depois confira com atenção 1 Samuel 6 e 9, onde nós vemos ali os filisteus tratando de uma certa narrativa, atribuindo como se sendo coisa do acaso. E nós não somos pagãos. Nós não cremos em coisas do acaso. Nós cremos que há, sim, sempre um propósito de Deus nas coisas e há ordem nelas. O reformador francês do século XVI, João Calvino, argumentou que quando Deus traz o mal sobre os homens, ele tem dois propósitos. Ou ele quer trazer juízo sobre aquela nação, ou ele visa um bem maior e melhor. Então percebe que o mal que Deus vai trazer aqui, ou que iria trazer sobre Israel, em 2 Crônicas 7,13, iria trazer sequidão, gafanhotos e pestes, é ele quem está dizendo: eu vou trazer isto. A maldade não viria de Satanás, ou simplesmente por causa da natureza, quem se revoltou, não é, contra os homens. Não, é Deus quem traria. Agora observe o verso de número 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, note, e se, observe que há uma condição no texto, mas o texto não para por aí e ele prossegue. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus vai apresentar agora as condições para ele providenciar o escape para momentos de crise, para momentos difíceis, de adversidades, de provações. E eu vou discorrer já já. Mas observe que Deus diz: se existe uma condição. Mas observe que Deus não está tratando com pagãos, com ímpios, com descrentes, com nações inimigas de Israel, pagãs que aladeavam. Deus está dizendo: se o meu povo, ele está falando com a sua nação eleita, ou seja, Israel. Nós, na condição de povo de Deus e crentes em Cristo, nós temos a obrigação de humilhar-se, orar, buscar a face de Deus e se converter dos maus caminhos. O ímpio pagão não fará nada desses requisitos apresentados aqui. Esta palavra é destinada para mim e para você. Nós devemos, de antemão,
se humilhar. Esta palavra se humilhar no hebraico, segundo o dicionarista James Strong, traz a ideia de dobrar os joelhos. Ou seja, é uma atitude de confissão de pecado, de quebrantamento, de contrição, de total dependência de Deus. É claro que nós temos as nossas responsabilidades, nós obedecemos o que as leis do governo exigem que nós devemos de fazer, nós temos as nossas obrigações de nos cuidar, é claro, ok, está tudo perfeito com a teologia, mas o texto está falando de uma humilhação, de dependência de Deus. Embora nós nos cuidemos, embora nós cremos e adaptamos recursos humanos, mas nós devemos de ter em mente, temos de depender em Deus, temos de depositar a nossa confiança em Deus. Caso contrário, diz o salmista, se o Senhor não estiver do nosso lado, ora diga, Israel, Deus tem de estar sempre do nosso lado, nos mantendo, nos ajudando e nos auxiliando. Agora observe que o texto continua, tem de se humilhar, tem de orar. Ou seja, em momentos de dificuldade, nós devemos de orar, suplicar, rogar a provisão de Deus, a ajuda e o auxílio de Deus para tempos difíceis. O texto continua, deve também de buscar a minha face. Vocês devem de buscar a minha face. Buscar a face de Deus não é apenas alguns minutinhos de devocionais que vocês têm todos os dias, que eu também tenho. Buscar a face de Deus é uma busca incessante pelo nome de Deus, pela glória de Deus, pela presença de Deus, por uma vida de piedade. Buscar a face de Deus é buscar entender o caráter de Deus, os atributos de Deus, a vontade de Deus através da sua Santa Escritura. O livro de Deus é a face de Deus e buscamos a face de Deus lendo o livro de Deus, que é a face de Deus. E o texto diz, em última instância, tem de se converter dos maus caminhos. Convertemo-nos, meus irmãos, busquemos arrependimento, busquemos uma vida santa, pura, piedosa, cheia de Deus. Precisamos nos converter todos os dias dos nossos maus caminhos. E nós temos a garantia, porque Deus está dizendo no mesmo verso que Ele vai ouvir dos céus as orações, vai perdoar os pecados e vai sarar a terra. Note, Deus vai ouvir, Deus vai perdoar, Deus vai sarar. Para solucionar o problema que nós estamos vivenciando, não basta apenas se precaver, cuidar do corpo físico. Nós também temos de cuidar da nossa alma. As pessoas estão apenas cuidando do corpo físico, mas e a alma? Busquemos, se humilhemos, oremos, temos de ter confissões de pecados. E Deus está dizendo, eu vou ouvir, vou perdoar e vou sarar a vossa terra. É uma promessa de Deus aqui. Mas note que Deus vai fazer todas essas coisas não por causa dos ímpios. Deus vai fazer não por causa do Brasil. Deus vai ouvir, perdoar e sarar não por causa do mundo em geral, de pecadores, de filhos da desobediência, de filhos da ira. Não. Deus vai ouvir, perdoar e sarar por causa do seu povo, por causa da sua igreja, por causa dos seus eleitos. O segredo está no povo de Deus. Portanto, nos humilhemos, oremos, busquemos a face de Deus e nos convertemos de nossos maus caminhos. O segredo está entre o povo de Deus. A igreja precisa buscar incessantemente e correr de volta aos pés de Deus. E é claro, por intermédio do seu Filho, a saber, Cristo, é que nós conseguiremos resposta para as nossas orações. E Deus fará, claro, em última instância, tudo para a glória do seu nome. Ok, meus irmãos? Eu espero tê-los ajudado. Abraço.